Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe de Deus e eu estou aqui para falar de um dos maiores conquistadores que esse mundo já conheceu. É muito importante que você se inscreva no canal e curta minha página no Facebook, isso vai ajudar bastante na divulgação do meu trabalho. É muito difícil, então eu preciso que vocês, como retribuição, ajude na divulgação, compartilhe com os amigos, mostre para os professores de história e assim o trabalho educacional que estou desenvolvendo vai crescendo e crescendo e crescendo e todo mundo fica feliz. Eu com a ajuda de vocês e vocês com o conteúdo que eu estou passando, beleza? Então sem mais papo furado, bora pro vídeo. Em 338 a.C., a Grécia foi dominada por um homem devastador e conquistador. Um homem corajoso, estratégico e guerreiro. Um homem que ficou muito famoso por saber usar o medo como arma. Este homem chamava-se Filipe II, rei da Macedônia. Quase toda a Grécia foi dominada por ele, exceto uma famosa cidade-estado chamada Esparta. Filipe II acabou se casando com uma mulher chamada Olímpia, filha do rei Neoptólemo I, e dessa união nasceu um garotinho que entraria para a história. Um garotinho que foi chamado de Alexandre. Após o nascimento do jovem príncipe, a relação entre Filipe e Olímpia tornou-se instável. O rei macedônio achava que Olímpia tinha o traído e que até mesmo Alexandre poderia ser filho de outro homem. O rei Filipe queria que Alexandre fosse um grande conquistador. Quando o jovem príncipe da Macedônia completou 13 anos, passou a ser guiado por um dos maiores sábios da história da humanidade, Aristóteles. Com ele, Alexandre aprendeu sobre política, ética, medicina, geografia, ciências políticas, ciências naturais, além de conhecer inúmeras obras de autores como Eurípides e Píndaro. Alexandre era um garoto aventureiro e amante das antigas artes marciais. O jovem, assim como o pai, adorava domesticar cavalos do reino. O rei Filipe já era conhecido pelas suas estratégias militares e fez questão de compartilhar esses conhecimentos com o filho. Existem lendas de que Alexandre, com apenas 16 anos, já havia fundado sua própria colônia. Se o jovem príncipe teve uma infância tranquila ou apenas de estudos e trabalhos, nunca teremos certeza, mas com 18 anos ele começou sua jornada como conquistador. Em 338 a.C., durante sua campanha militar sobre a Grécia Antiga, Filipe II enfrentou as poderosas cidades de Tebas e Atenas, em uma batalha que ficou conhecida como a Batalha de Queroneia, que marcou o fim da democracia de inúmeras cidades gregas e revolucionou a arte da guerra. Alexandre, com apenas 18 anos, ficou responsável por uma tropa inteira de cavalaria e enfrentou e venceu um batalhão inteiro dos mais poderosos soldados de Tebas. 2 anos após essa grande batalha, em 336 a.C., o Império Macedônio foi surpreendido com a morte do rei Filipe II. Como já era previsto, Alexandre, aos 20 anos, assumiu o trono do poderoso império e enfrentou uma certa oposição interna. Por ser um rei jovem, os gregos achavam que seria fácil se libertar da Macedônia. Então, a cidade de Tebas iniciou revoltas e tentou organizar uma rebelião gigante com a ajuda de alguns atenienses. Alexandre precisou de apenas 2 dias para conter as rebeliões e, como castigo, ordenou destruir a cidade inteira de Tebas, exceto uma casa onde vivia o poeta Píndaro, poeta que tinha a admiração e o reconhecimento de Alexandre. Após assumir o poder supremo de um dos maiores impérios daquela época, o jovem rei passou a ser chamado de Alexandre o Grande e deu início ao seu ambicioso projeto de expansão territorial do reino que tinha herdado de seu pai. Alexandre era um homem ousado e sonhava em conquistar o Império Persa, que ficava localizado na Ásia Menor. O Império Persa
tinha mais de 520 mil quilômetros quadrados. Alexandre formou um exército poderoso organizado por uma cavalaria pesada e por uma infantaria com grandes lanças afiadas e espadas. Em 334 a.C., o jovem rei macedônio iniciou a marcha com mais de 30 mil soldados em direção ao Estreito de Dardanelos, na atual Turquia, até chegar na Ásia Menor, onde enfrentou os persas pela primeira vez. Os numerosos soldados persas eram temíveis até mesmo para o exército conquistador do jovem rei macedônio. A primeira batalha travada entre Alexandre e os persas aconteceu nas margens do rio Grânico. O número de mortes até hoje é questionado. O maior erro dos persas nesse primeiro confronto foi ter sido derrotado, pois após conquistar a primeira vitória, Alexandre começou sua jornada triunfante sobre o território persa. Alexandre foi avançando e destruindo todas as cidades persas que estavam em seu caminho. Quilômetros e quilômetros de batalhas foram vencidas consecutivamente. Em pouco tempo, toda a Ásia Menor estava em alerta, pois uma nuvem sangrenta comandada por um só homem estava a caminho. Alexandre finalmente chegou em uma das últimas cidades que não tinha sido devastada pelo exército macedônio. A cidade chamava-se Górdia, e quando chegou lá, encontrou um exército persa composto por mais de 90 mil homens, comandados pelo rei Dário III. Uma batalha sangrenta foi travada entre as duas forças em um lugar pequeno e estreito entre as montanhas e o mar, o que acabou prejudicando o exército persa. Dário avançou com sua cavalaria em direção às tropas de Alexandre na intenção de levar a batalha para um lugar mais aberto, porém a tentativa foi um fracasso. O exército macedônio, assim como os poderosos soldados espartanos, era formado por uma raça de lutadores que só conheciam a vitória. Apesar de temível, grande parte do exército persa era formado por mercenários e escravos de guerra. Muitos soldados persas fugiram durante o conflito que ficou conhecido como a Batalha do Isso. Após um dia inteiro de conflito, Dário III conseguiu fugir do campo de batalha, porém mais de 15 mil soldados do exército persa foram mortos. Outros foram presos e alguns conseguiram fugir. Alexandre foi avançando e avançando, conquistando inúmeras outras regiões. Ele não cansava. O jovem rei macedônio conquistou todo o território sírio e invadiu o Egito, se consagrando o imperador Aquemênida. Alexandre queria algo muito além do poder. Ele queria unir a cultura oriental à cultura ocidental, algo que nenhum ser humano tinha tentado realizar. Apesar das mortes causadas nas campanhas militares, Alexandre surpreendeu o Império Macedônio ao respeitar os antigos deuses e as religiões dos egípcios. Como gratidão, Alexandre foi reconhecido como filho de Amon e sucessor dos faraós, algo completamente surpreendente para os povos daquela época. Um homem de outra cultura sendo considerado sucessor dos faraós. Isso não era para qualquer um. Por outro lado, a intenção de unir as culturas desagradou os oficiais macedônios e gregos, que temiam a extinção da história dos greco-macedônios. Em 332 a.C., o jovem rei macedônio fundou no Egito a cidade de Alexandria, que mais tarde difundiria grandes conhecimentos culturais da antiguidade. Um ano depois, Alexandre enfrentou novamente Dário III na Batalha de Gaugamela, que determinou a queda definitiva do Império Persa. Após a morte de Dário III, Alexandre foi proclamado o rei sucessor da dinastia persa. Em 328 a.C., Alexandre casou-se com uma mulher chamada Roxana, filha do governante da cidade bactriana, com quem teve um filho que foi chamado de Alexandre III. De acordo com alguns livros de história, o rei macedônio nunca chegou a conhecer o seu filho. Não satisfeito com o império gigantesco que tinha conquistado, Alexandre, em 327 a.C., juntou uma tropa com mais de 60 mil homens e partiu rumo à Índia. Mas a marcha desgastante e a ambição de Alexandre começou a resultar em revoltas internas entre os militares que exigiam voltar para casa, pois não aguentavam mais. Os seus mais próximos conselheiros não entendiam o porquê de mais poder. Para eles, até o momento, Alexandre o Grande
Tinha conquistado mais terras do que qualquer outro mortal e até mesmo semideus. Foram 12 anos de campanhas militares sem ao menos perder uma batalha. Alexandre já tinha perdido muitos soldados por doenças adquiridas ao longo da jornada rumo à Índia. Alexandre já tinha sido reconhecido como rei supremo da Grécia Antiga, já tinha sido considerado quase que um semideus egípcio, já tinha fundado a famosa cidade de Alexandria, já tinha sido consagrado sucessor da dinastia persa. O que mais Alexandre queria? Após sofrer pressão dos próprios soldados, Alexandre decidiu retornar ao Império Persa. Mas essa viagem de volta resultou na morte da maioria dos soldados, que foram mortos por ataques de inimigos hostis, por fome, frio e epidemias. Alexandre foi filho de um grande conquistador e discípulo de um grande sábio. Alexandre tinha um pouco mais de 1,50 m de altura, mas era visto como gigante por todo o seu império. No caminho de volta para casa, Alexandre acabou morrendo misteriosamente. Ao certo, ninguém sabe o motivo, o lugar, a hora, a data da morte misteriosa do rei macedônio. O que sabem é que Alexandre morreu no caminho de volta para rever sua esposa e conhecer o seu filho. Alexandre, o Grande, morreu pela sua vontade de conquista e pela sua ambição de dominar o mundo. Minas Gerais e Paraíba. João Pessoa e Getúlio Vargas se candidataram prometendo ao povo voto secreto, criação de leis trabalhistas e o incentivo à produção industrial. Mas no fim, foi Júlio Prestes quem ganhou as eleições de 1930.